Fala pessoal, João Carlos Ferreira aqui da Brasil Comissionamento, continuando aí no nosso curso de transformador de potência. A gente vai falar sobre ensaios, né? O nosso foco principal do nosso curso é falar sobre os ensaios elétricos, mas a gente está falando de uma maneira geral para que a gente consiga entender e a gente tenha uma noção aí de como fazer limpeza, de quais equipamentos utilizar, para que quem está iniciando aí o curso de transformador de potência fique um pouco preparado, né? Para quem não conhece realmente, nunca trabalhou simplesmente na área de teste, vai seguir um passo a passo das nossas aulas aí do nosso curso, do curso que você adquiriu, você vai conseguir realizar suas atividades de uma maneira mais tranquila e segura, tá bom? Vamos lá, desligamento da fonte na nossa aula 10. Então, vou falar de uma maneira bem rápida aqui nessa aula. Essa aula é bem rápida, só para falar um pouco sobre a fonte de desligamento, para que a gente consiga fazer nossas atividades tranquilo, sem nenhum problema, né, de ter alguma fonte de energia que alimente o equipamento onde a gente está fazendo os ensaios. Então, nós temos aqui um barramento. Esse barramento é um barramento de 13.800. Eu coloquei aqui só para a gente ter uma noção, as três fases do barramento. E aqui nós temos aqui a nossa carga, aqui, ó, o nosso transformador, né? Então nós temos o nosso transformador que vai alimentar algumas cargas. Então depois nós temos aqui, ó, os nossos condutores. Os condutores, falamos nas aulas anteriores que a gente precisa na hora de remover e identificar RST, né, para saber aqui, ó, circuito de cabos 1, 2, 3, então cabo 1, 2 e 3. E aqui, como falamos aqui da fonte de energia, a fonte de energia que nesse caso seria esse disjuntor. Então, bloqueio dessa fonte, desligar esse disjuntor para quê? Para que esses condutores aqui também sejam removidos e a gente tenha mais segurança. Uma vez que eu extraio esse disjuntor aqui da barra, né, que seja num painel ou que ele esteja numa baia, eu removo desligo esse disjuntor, eu tenho uma proteção, eu tiro esse disjuntor, se eu puder remover esse disjuntor, eu vou ter mais proteção ainda para o meu circuito aqui, para quem vai executar as atividades com segurança e tranquilo, né? Não vai ter problema nenhum. Identificar os cabos aqui, não precisa retirar os cabos, não sei se for uma manutenção preventiva que for fazer aqui, precisa retirar, identifica tudo certinho conforme falamos nas nossas aulas anteriores. Então, aqui, esse primeiro desligamento da fonte é através desse tipo de disjuntor. Vamos para a nossa próxima apresentação, é disjuntor geral. E aqui, continuando ainda no nosso barramento, né, temos a nossa carga e temos aqui os cabos também. E agora esse desligamento da fonte já através de uma chave seccionadora geral, né? Você está na cabine primária, tem uma chave seccionadora aqui que alimenta o transformador. Então, essa alimentação aqui pode ser ou pelo disjuntor ou pela chave seccionadora. Vai depender muito do projeto da sua cabine primária, mas precisa ser desligado para que as pessoas trabalhem com segurança aqui, né? Os ensaios que nós estamos falando, a gente vai fazer os ensaios aqui no transformador de potência, tá bom? Então, vou continuar aqui, ó. Temos essa outra alimentação também que já é uma maneira diferente. É um cubículo, né? Um cubículo de média tensão, onde o disjuntor foi removido aqui de dentro do cubículo e o pessoal vai ter 100% de segurança aqui que não vai chegar alimentação aqui nessa carga, né? Porque o que acontece nesse transformador? Porque a partir do momento que você desligou o painel, né, de uma alimentação geral, então você tem esse barramento e tem esse disjuntor que alimenta essa carga de campo, né, que seria um exemplo, esse transformador. Então esse transformador aqui, ele vem com a alimentação dele através desse disjuntor. Se eu tirar esse disjuntor fora, eu tenho a proteção do disjuntor está desligado, o disjuntor está fora, os cabos estão lá embaixo, né? Então eu posso remover os cabos, tenho mais segurança ainda também. O painel está totalmente desligado, né, ele vai vir de outra fonte, o disjuntor geral de entrada também está desligado. E você vai fazer as tuas atividades aqui, ó, no teu transformador tranquilo, né? Protegido, sem nenhum problema. Então o desligamento da fonte é esse. Então temos aqui, ó, outro desligamento da fonte. O que vai acontecer depois que a gente remover aquilo lá? A gente precisa fazer os ensaios. Então, para a gente fazer os ensaios, o que a gente vai precisar fazer? Remover esses cabos do primário, né? Sempre bom, pessoal, todas as vezes que for fazer os ensaios, retira os cabos para fazer os ensaios com o equipamento
sem alimentação para você não jogar tensão ou corrente ou o que for para outra fonte, tá bom? Fazer carregamento de cabo, né, quando você usar o recém isolamento, então você precisa remover, retira tudo, deixa o transformador livre de tudo para você fazer as suas medições e não ter interferência. No secundário também é a mesma coisa. Você remove esses cabos para poder fazer as tuas medições. Identifica os cabos, conforme eu falei anteriormente também. Identifica os cabos, porque se tiver três por fase aqui, você pegar uma das fases e jogar aqui, você vai fechar um curto. Então é muito importante que você faça isso, tá bom? Então, só para a gente ter um entendimento aí bem rápido do desligamento da fonte e todas as vezes que for fazer os ensaios, remover esses cabos que estão conectados no transformador, tá bom, pessoal? Até a próxima videoaula.